Hoje eu quero falar com você que tem dor irradiada. Aquela dor que começou na coluna, mas se espalhou pelos braços, pelos ombros, começou na lombar, mas desceu pelas pernas, pelo glúteo, pela virilha e até na genital. Dores irradiadas são um caso à parte, muito específico na área da saúde. E infelizmente, nos tempos atuais, os profissionais estão extremamente prescritores de procedimentos. A medicina está indo por um caminho do intervencionismo em dor, onde cada dor vai precisar de um procedimento para melhorar, de um remédio, de um anti-inflamatório, de um antidepressivo, e em alguns casos até vão melhorar com essas técnicas, mas não a grande maioria. A fisioterapia está indo por um caminho posturológico, onde o paciente tem sempre um movimento errado a ser corrigido, sempre uma postura ruim para ser corrigida, sempre tem algum defeito biomecânico naquele paciente. Isso gera no paciente um senso de fragilidade, como se o corpo dele não tivesse eficiência para realizar as atividades que ele precisa realizar. E por que eu estou conversando isso com você? Porque todas as áreas têm esses problemas. A educação física vai olhar a sua dor como se fosse fraqueza muscular e vai sempre fortalecer e estabilizar você. Pensa comigo, um fisiculturista que vai para o palco fazer aquelas poses, o cara é forte ou não? Com certeza, né? Por que eles têm dor no joelho, na coluna, na cervical, nos ombros? Ou seja, se força fosse o problema, esses caras não teriam dor. Então, dor é muito mais do que fortalecimento, postura, fraqueza muscular, falta de alongamento e inflamação. Dor é sensação, emoção e pensamento. E a conversa que eu tenho para falar para você com dor irradiada é a seguinte. Existem 8 subcategorias de dores crônicas. A dor nociceptiva química inflamatória, que é o que mais é divulgado para vocês, a dor nociceptiva química não inflamatória, a dor nociceptiva por manutenção tecidual, a dor neuropática periférica, a dor neuropática central, a dor nociplástica verdadeira, a dor nociplástica sobreposta ou aumentada. E ainda assim, essa 8ª subcategoria seria a dor de origem indetectável. Por que eu estou te falando sobre esses 8 tipos de dor? Porque você que é leigo acredita piamente no modelo de diagnóstico, onde você só vai receber um tratamento se tiver um diagnóstico correto. E isso gera uma cultura onde você tem que buscar uma ressonância magnética. E a ressonância magnética mostra alterações que são da idade e não compatíveis com a dor que você sente, na maioria esmagadora dos casos. Os sinais são claros. Você sofreu trauma que é do acidente, está com febre junto com a dor, está perdendo peso sem motivo, está com anestesia na região genital, desenvolveu incontinência urinária fecal após um episódio de dor na coluna? Bom, você não tem nenhum desses sinais, você não precisa de ressonância magnética. Porque quando você vê o laudo da ressonância, um bocado de nome feio, você vai tender a buscar tratamentos para estrutura. Exemplo, a ressonância detectou uma ruptura massiva do tendão do seu manguito rotador do ombro. Aí o médico vai fazer a infiltração, vai mandar anti-inflamatório. Se você não melhorar, você vai para uma fisioterapia que vai fortalecer e alongar, vai ficar fazendo manguito rotador na academia. Se não melhorar, vão te operar. Só que aí já passou 3 meses e aí a dor não é mais um marcador preciso de como está seu ombro. A dor agora é uma alteração no sistema nervoso central. Então, as condutas que a ressonância vão incentivar você a fazer são condutas isoladas para o local que dói. Isso funciona também para a ATM. Você vai fazer uma tomografia computadorizada, uma tomografia de feixe cônico, vai fazer uma ressonância da ATM, vai achar artrose, vai prescrever discopexia, vão prescrever cirurgia ortognática, porque você tem DTM, dor orofacial. Só que não foi por um episódio agudo, você tem uma dor crônica que provavelmente começou no pescoço, espalhou para o rosto, foi para a TM, gerou dor de cabeça, e aí a gente só precisa desensibilizar o gânglio cérvico trigeminal, agir, como a gente chama, neurodinamicamente nos nervos, para que os seus nervos comecem a deslizar melhor pelas interfaces musculares, ligamentares, articulares, capsulares, e você melhore o fluxo do nervo para aquela região, diminuindo a sensibilização e a área dolorosa. Tudo isso, claro, ajustada com algumas medicações. Mas quando a gente fala de dor irradiada e essas 8 subcategorias de dor, e a gente pensa, vamos prescrever um bloqueio, vamos fazer uma infiltração, vamos usar corticoide, vamos usar anti-inflamatório, a gente está assumindo que todo episódio de dor é químico inflamatório. E eu te falei aqui sobre 8 subcategorias de dor. Quer ver um outro exemplo? Dor lombar irradiada para a perna, dor na perna associada à coluna, dor neuropática, hérnia de disco está comprimindo o nervo.
E aí você está com a dor irradiada, você faz a ressonância mostra a hérnia, o cirurgião quer operar a sua hérnia, porque ele acha que a dor vem só da hérnia, só que você tem dor há mais de 3 meses, como falei anteriormente. E se você tem dor há mais de 3 meses, a hérnia não é a única influência da sua dor. Simples assim. Já existe uma alteração no primeiro, segundo e terceiro neurônio que manda informação lá para o seu cérebro, no processamento normal da liberação de analgésicos que o seu corpo é capaz de liberar. E aí qual que é o resultado disso? Você faz uma cirurgia e não melhora da dor. Porque estão focando em um único tipo de dor, a nociceptiva química inflamatória, ou a neuropática periférica, ou a mista, nociceptiva química inflamatória e neuropática periférica, que realmente iriam ser resolvidas com a cirurgia. Você sabe qual é a estatística disso? 4% dos casos. 4% dos casos de dores irradiadas são cirúrgicas. 96% são tratados de forma conservadora. E aí, pessoal, a gente precisa entender que a fisioterapia é uma para você e uma para sua esposa. A fisioterapia é outra para seu pai e outra completamente diferente para o seu avô. Não só porque vocês são pessoas diferentes e a gente foca na sua individualidade, mas porque existem pessoas que, por exemplo, eu dei alta hoje para um paciente com uma crise de coluna, com dor lombar irradiada, com 2 meses de tratamento e 6 consultas realizadas. Ela faz um trabalho que foi prescrito por mim em casa 4 vezes por semana. Ela veio 6 vezes em 2 meses. A gente deu alta ano passado com um paciente que tratou a mesma condição, dor lombar irradiada para a perna, crise, travamento, ficou torto o tronco. Esse paciente em 2 anos fez 22 consultas. O tratamento durou 2 anos e ele fez 22 consultas. Então, o que a gente quer aqui é ensinar você que toda dor não é igual. As dores não são detectadas por exames de imagem, a maioria esmagadora, a não ser que você tenha os sinais de gravidade que eu te falei. Por exemplo, vamos citar um caso de um famoso, né? Vamos citar um caso, pelo que foi mostrado, né? Eu não tenho acesso a prontuário dele, não conheço ele, enfim, não avaliei ele, não tenho particularidade para falar. O que foi mostrado em matéria jornalística foi que Wesley Safadão, grande cantor, teve uma crise de coluna, entortou o tronco, fez tratamento conservador, não melhorou, foi para um grande hospital e o cirurgião falou que ele estava com anestesia na região genital e que isso poderia incapacitá-lo perpetuamente na vida. Diante de uma informação dessa, qual a decisão que o paciente vai tomar? O paciente vai tomar a decisão de cirurgia, porque ele só tem aquela escolha. Anestesia em cela, ele está com a genital dormente, ele não sente testículo, não sente pênis, não sente vagina. Se tiver incontinência urinária ou fecal, se sofreu trauma que é do acidente onde houve uma fratura de vértebra, né? Se está perdendo peso sem motivo, com suspeita de uma metástase, se está com febre junto com a dor, com a suspeita de uma infecção, aí tudo bem, o tratamento é medicamentoso, é químico inflamatório, o tratamento é de procedimento, de infiltração, de bloqueio, se não funcionar, de cirurgia mesmo. Mas repito, pessoal, casos como o de Wesley Safadão acontecem em menos de 1% dos casos. Menos de 1% dos casos. Então, quando o médico olhar para você e falar assim, vamos fazer cirurgia, repense, vá em outro médico, procure um fisioterapeuta de confiança. Quando o fisioterapeuta olhar para você, vamos falar, fortalecer e melhorar a sua postura, repense, porque essas falas, esses argumentos são de profissionais completamente desatualizados. E esse vídeo não é para desencorajar você a fazer um bloqueio, não é para desencorajar você a tomar anti-inflamatório ou antidepressivo, que são medicações que têm eficiência para determinados tipos de dor. Por exemplo, a gente está com um paciente com a dor neuropática periférica e está com a dor nociplástica verdadeira, e nesse tipo de dor mista, o antidepressivo entra muito bem. Então, já me comuniquei aqui com a geriatra do paciente, a geriatra dobrou a dose do antidepressivo, já comuniquei com a médica da dor que eu indiquei para o paciente. A médica da dor já entrou com corticoide injetável, né, com corticoide intramuscular por causa de uma peritendinite do glúteo, mas era um paciente que chegou disfarçado com dor irradiada na perna. E aí quem olha para uma dor irradiada na perna acha que é uma hérnia de disco com radiculopatia, e não era. Não era, entende? A gente melhorou a dor na perna, melhorou a dor na lombar, a dor no glúteo ficou, e só o tratamento conservador
comigo na fisioterapia foi capaz de revelar a necessidade de outros profissionais. Então hoje a gente faz um trabalho semanal, com uma teleconsulta por semana, e o paciente trabalha em casa sozinho 4 vezes por semana. Já melhorou função, o status funcional desceu de 60% de incapacidade para 18% de incapacidade. Ele está melhor, só que ainda tem uma dor residual. E é por isso, nesses casos, que a gente precisa de outros profissionais. Ninguém pode bater no peito e dizer eu resolvo sozinho. Então, se o educador físico olhou para você, vamos fortalecer core, vamos fortalecer isso, está fazendo exercício somado com a fisioterapia, isso pode estar te prejudicando, porque exercício é dose dependente. Então, se o seu copo cabe 300 ml e você coloca nesse copo 500 ml, desparrama 200 ml. Excesso é o que a gente chama de volume lixo. É o exercício que você está fazendo completamente desnecessário. E esse exercício completamente desnecessário, ele vai colaborar para que o seu sistema nervoso central sensibilize. E essa sensibilização vai colaborar para que você tenha mais dor. Eu entendo que você que é leigo esteja recebendo essa informação como milhares de assuntos, não estou entendendo nada, Caio. Eu quero te dizer o seguinte, ó. Existe um movimento internacional chamado Choosing Wisely, que é escolhendo sabiamente. Tem um tópico desse movimento que fala sobre condutas para a dor crônica. Existe uma diretriz de prática clínica internacional propostas por guidelines de prática clínica publicados na Associação Médica Americana, American Medical Association, na APTA, American Physical Therapy Association, na Associação Neozelandesa, Canadense, Australiana, na Inglaterra, no NHS inglês. Diretrizes de prática clínica que mostram tratamentos com custo-efetividade, ou seja, esforço mínimo, máximo resultado. Esses guidelines seguem a seguinte diretriz. Você teve dor e não foi como relato de trauma, queda ou acidente, não está perdendo peso sem motivo, sem incontinência urinária, sem anestesia na genital, sem febre junto com a dor. Você teve dor nesse enquadramento? Direto para a fisioterapia. Porque o tratamento direto com o fisioterapeuta, no custo efetivo total de um sistema de saúde, custa $2.700 a menos. Você está na fisioterapia por 6 a 12 semanas, não está tendo resultado, consulta um especialista na área médica. Porque se você não está tendo resultado nesse tempo de fisioterapia, você precisa talvez de medicação, terapia cognitivo-comportamental, você precisa de mudança de comportamento, mudança de estilo de vida, você precisa de talvez uma injeção, talvez um bloqueio, por determinado período. Então, existe uma linha de cuidado usual que é fornecida para vocês através do plano de saúde, através do Sistema Único de Saúde, através do Sistema Privado de Saúde. Só que não necessariamente esse cuidado usual é o certo. A gente está vendo em 2 décadas aí os estudos do Richard Dayo, desde 2014, mostrando que cada vez mais os pacientes com dor estão fazendo mais e mais procedimentos e a estatística de dor crônica só aumenta, chegando a um custo total de 638 bilhões de dólares. Bilhões de dólares nos Estados Unidos. Então, como é que em 2 décadas a gente só avança na medicina, na imagem diagnóstica, nos procedimentos, nas medicações, nas injeções, nas ressonâncias, e a dor crônica não está diminuindo? Como é que dor cervical e dor lombar continuam líder no ranking de anos vividos com incapacidade, comparado com mais de 380 doenças em mais de 188 países, publicado pelo The Lancet, pelo Global Burden of Disease, que é uma pesquisa mundial patrocinada pelo Instituto Bill e Melinda Gates, que ranqueia as piores doenças do planeta e as que mais ranking número 1 e 2, acima de doença cardiovascular, de doença cerebrovascular, de doença neurológica, está a dor lombar e dor cervical. Então como é que está tudo avançando e os pacientes com dor crônica estão piorando? Eu quero que você reflita, tem alguma coisa errada aí. E isso não é para levantar uma bandeira, o fisioterapeuta é melhor que o médico. Não, de jeito nenhum. Eu encaminho diariamente, semanalmente, pacientes meus para médicos, porque o meu trabalho sozinho não funciona com alguns pacientes. Eu preciso de ajuda dos médicos, eu preciso de ajuda dos psicólogos, eu preciso de ajuda dos educadores físicos. Mas a forma como esse cuidado é oferecido para você pelo plano de saúde, pelo sistema único, pelo sistema privado, vai fazer você pensar que só existe a dor química inflamatória e existem outras 7 subcategorias. Só para você ter uma ideia, pessoal, uma dor lombar pode ter 18 características diferentes. Então não é porque você tem hernia L5-S1, sua avó tem hernia L5-S1, seu pai tem hernia L5-S1,
que os três vão ter a mesma apresentação clínica. A sua hérnia pode gerar dor lombar central em faixa, a hérnia da sua avó pode gerar dor lombar irradiada para glúteo e genital, a hérnia do seu pai pode gerar dor lombar irradiada para o pé com fraqueza e pé caído. Percebe as apresentações clínicas completamente diferentes? Como você espera que esses tratamentos sejam iguais? Fora o que o mercado oferece para vocês. O mercado oferece o contrário primeiro. Remédio, bloqueio, cirurgia, depois fisioterapia pelo plano. Quando a fisioterapia pelo plano já está em 77, 90 sessões, aí vai no fisioterapeuta fora do plano, que geralmente não é o músculo esquelético, é um osteopata, é um acupunturista, é um quiropraxista. Aí faz um tratamento que tem muito efeito quando a dor é aguda, a dor está de 0 a 4 semanas, a acupuntura, a osteopatia, a quiropraxia tem muito efeito, mas quando passa de 3 meses a dor, já não tem tanto efeito assim. Você tem os primeiros efeitos nas primeiras semanas e depois começa a perder efeito, começa a não fazer efeito. Tem pacientes com relato de piora depois das sessões, porque o buraco da dor crônica é muito mais embaixo, pessoal. Então, cuidado de coração, cuidado com os profissionais que vocês procuram, porque as histórias dos profissionais que chegam a profissionais como eu, como fisioterapeutas especialistas em dor, são histórias deprimentes, pessoal. São histórias de frustração extrema. São histórias de pacientes que, por exemplo, venderam uma casa para fazer uma cirurgia, fez a cirurgia e não melhorou da dor. São histórias de pacientes que foram fazer uma prótese de quadril de um lado e operaram o quadril do outro lado. Operaram um quadril saudável. São histórias de pacientes que gastaram mais de 300 mil reais do próprio bolso para fazer procedimentos invasivos e não melhoraram. Porque não dá para culpar. Minha dor no joelho é a condromalácia patelar. Minha dor no joelho é o esporão de calcânio. Minha dor no quadril é a bursite trocantérica, é o impacto femorosabular. Minha dor no ombro é a bursite, é a tendinite, é a síndrome do impacto acromioclavicular. Minha dor cervical é a hérnia de disco, é a artrose. Minha dor lombar é uma síndrome facetária, é uma estenose. Não dá para culpar a sua dor por um diagnóstico de exame de imagem. A dor vai ser influenciada pela esfera social, moradia, trabalho. A dor vai ser influenciada pela esfera relacional, relacionamentos, tanto conjugais quanto familiares. A dor vai ser influenciada sim pela esfera biológica, o que tem na sua ressonância, o que tem no exame físico que a gente faz, o que tem nos déficits de movimento que a gente avalia em você. A dor vai ser influenciada pelo seu sistema de crenças e expectativas, principalmente relacionadas às experiências prévias que você teve com a própria dor, ao que você viu de pessoas ao seu redor sofrerem com dor. A gente aprende a sentir dor, pessoal. Quando a gente é bebê, está engateando e mete o dedo na tomada e toma choque, a gente aprende de acordo com a reação dos outros o que é sentir dor. Se papai dá risada e brinca, talvez o bebê ainda não aprenda que aquilo é dor. Aprenda que aquilo é algo divertido. O choque gerou nocicepção. Nocicepção foi para o primeiro, segundo, terceiro neurônio. Quando chegou no cérebro, a nocicepção não foi traduzida como dor, como ameaça pelo aquele bebê. Porque quando ele olhou ao redor, os pais estavam rindo. Mas se o bebê cai no chão ou toma um choque, olha para os pais e os pais se assustam, tomam uma reação em cadeia, a mesma nocicepção do primeiro exemplo vai chegar no primeiro, segundo, terceiro neurônio e vai ser interpretada pelo córtex cingulado, pelo sistema de crenças e emoções, pela amígdala, como detecção de ameaça. E essa ameaça potencial vai gerar dor no bebê. E o bebê vai ter um desencadear de chorar. A partir daqueles primeiros momentos, assim como a gente aprende a ler, a escrever, assim como a gente aprende que isso aqui é um borrifador de álcool, que isso aqui é um mouse, que isso aqui é uma caneta, a gente aprende a sentir dor. E hoje o sistema de saúde ensina vocês a terem cada vez mais dor crônica, a fazerem cada vez mais procedimentos. Então se dediquem aos tratamentos que você está fazendo com profissionais que você confia. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se você está comigo e eu estou falando para você que seu tratamento é uma vez por semana, não dá para você fazer de 15 em 15 dias, pessoal. Não é a mesma coisa. Prejudica o seu prognóstico, a sua evolução. Se eu estou falando com você que você tem que estar aqui 2 vezes na semana, não dá para vir uma vez só. Se eu estou falando com você que o seu tratamento não pode ser online porque eu preciso fazer algumas técnicas que eu só posso fazer presencial, não dá para fazer online. Se eu estou falando para você que dá para te atender online porque o seu tratamento é só de destravamento articular, de sensibilização nervosa e movimentos fazem isso, você não precisa vir presencial.
cada caso tem uma particularidade, diagnósticos não são iguais, pessoas são completamente diferentes. Diagnóstico de imagens são apenas rótulos e rótulos são feitos para produtos, não para pessoas. Pessoas são mundos com extrema complexidade. Então, resumo da ópera, eu não sou contra remédio, não sou contra bloqueio, não sou contra cirurgia. Eu encaminho pacientes para avaliarem esse risco de precisar usar esse tipo de intervenção. Mas 96% dos casos é resolvido com exercício, com movimento, com a orientação correta sobre o que o paciente precisa fazer em casa, sobre os fatores que são irritativos, sobre os fatores que são aliviadores. Ou seja, educação moderna com base em ciência da dor. E essa educação moderna com base em ciência da dor é uma conversa com um profissional atualizado, que vai fazer com que você saia das consultas com menos medo, com menos ansiedade, sabendo exatamente qual é a evolução esperada do seu problema, tá bom? Espero que esse vídeo ajude você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, deixa aqui um comentário, eu vou ter o prazer em responder todos que vierem. E se inscreve no canal, porque todos os dias tem vídeos novos. E manda para uma pessoa que está sofrendo com dor, que está fazendo procedimento que não está melhorando, pessoas com hérnia, pessoas com tendinites, pessoas com fibromialgia, pessoas que estão em tratamentos há meses sem melhorar, tá bom? Um grande abraço, movimento é vida.